CBF perde completamente para mim a credibilidade tomando essa decisão. E a CBF tomou uma decisão bem complexa que beneficiou bastante o Flamengo e o Atlético Mineiro, prejudicou o Vasco e o Corinthians, segundo os seus objetivos, e gerou repúdio do Pedrinho, presidente do Vasco, e do Corinthians como um todo, que soltou uma nota. Vou explicar aqui o que aconteceu, já vai escrevendo no meu canal, tem futebol todo dia, chega junto na resenha. Bom, a CBF acatou um pedido do Flamengo, inicialmente do Flamengo, para que fosse adiado o jogo de volta da Copa do Brasil, já que esse jogo de volta, que seria basicamente no dia 16 e 17 de outubro, né, das semifinais da Copa do Brasil, eles cairiam 1 ou 2 dias depois do fim da data FIFA. E aí Flamengo, como com certeza terá vários jogadores nas suas seleções, eles não chegariam a tempo, né, de descansar e jogar esses duelos da Copa do Brasil, que é a prioridade do Flamengo. O Flamengo foi e solicitou para a CBF a alteração de que esses jogos de quarta e quinta, ou de terça e quarta, não tenho certeza, fossem para o sábado e domingo. E os jogos do Campeonato Brasileiro do sábado e domingo ocupassem esse espaço. Parece uma ideia muito boa, mas o Corinthians, por exemplo, já inicialmente tinha ido contra essa ideia, porque o Corinthians não tem como a Copa do Brasil a sua prioridade, é o Campeonato Brasileiro, né? Então não faria sentido, e então isso seria só os interesses do Flamengo em jogo, certo? O Flamengo ganhou o apoio do Atlético Mineiro nessa brincadeira. O Atlético Mineiro também terá alguns jogadores em suas seleções, também apoiou essa ideia, enquanto o Vasco, adversário do Atlético Mineiro, não apoiava essa ideia. Então, em cada um dos duelos, a gente tinha um time ali que queria a mudança e o outro que não queria a mudança. Bom, a CBF cedeu a Atlético Mineiro e Flamengo, aceitou a mudança, então os jogos que seriam na quarta e na quinta, eu acho, né, no meio de semana ali, eles foram para o final de semana, para o sábado e para o domingo. E os jogos do Campeonato Brasileiro ocupariam esse espaço ali, jogos que para o Atlético e Flamengo nem são tão importantes assim, mas que para Vasco e Corinthians são sim bastante importantes. Pois bem, o Pedrinho soltou um vídeo de repúdio à CBF, se liga só. A CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente para mim a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Corinthians também se manifestou através de uma nota oficial. O Sport Clube Corinthians Paulista expressa sua profunda indignação com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Tal decisão, além de ser uma afronta ao calendário previamente estabelecido, desrespeita não apenas o Corinthians, mas também a competição como um todo. É inadmissível que em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente 3 competições e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo.
O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser prioridade da CBF, que infelizmente demonstra mais uma vez falta de compromisso com a equidade e a transparência. O Corinthians não pode aceitar passivamente que mudanças sejam feitas para atender interesses individuais, colocando em risco a integridade da competição e o desempenho das equipes envolvidas. Nossa instituição havia formalmente se manifestar contrária a qualquer modificação, como foi detalhado no ofício enviado à CBF, e a decisão unilateral de acatar um pedido de outro clube sem consideração pelos impactos negativos ao nosso planejamento é um claro desrespeito. Esse tipo de atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro. O Corinthians seguirá lutando para que o futebol seja tratado com justiça e igualdade, sem favorecimentos ou interferências externas que comprometam a integridade das competições. Rapaziada, agora temos um problema aí até esses jogos de volta, muito será falado sobre isso. Eu quero saber a opinião de vocês. Deveria ser respeitado o que estava previamente combinado de calendário? Porque os jogos eles não estavam sem datas, eles já tinham suas datas, mas aí o Flamengo foi lá solicitar porque não ia ter o seu elenco completo, pro que se tornou a prioridade do Flamengo agora com a eliminação da Libertadores, tá? Coincidência, não? Enquanto o Corinthians agora vai ter que enfrentar um Flamengo descansado e o Corinthians terá perdido alguns dos seus jogadores também para seleções, o José Martínez, por exemplo, alguns e que não vão estar descansados o suficiente para o jogo do Campeonato Brasileiro, que vai ser ocupado nessa data, que na verdade é a prioridade do Corinthians, né? A fuga do rebaixamento. Quero saber a opinião de vocês, mano, muito complexo, CBF, Flamengo, CBF, qual é que é, mano? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, é um assunto bem complexo. E se inscreve no meu canal, tem resenha todo dia aqui pra gente trocar ideia de futebol, demorou? Deixa sua opinião, se inscreve aí, tamo junto.